Se você está me vendo pela primeira vez aí no YouTube, esse vídeo é uma continuação da história que eu estava contando a respeito da alopecia, sobre como o cabelo caiu. E eu tô contando toda essa história para justificar algumas coisas que eu vou falar lá na frente. Então vamos continuar. No último vídeo eu parei na parte que eu encontrava um espaço vazio consideravelmente grande na nuca e começava a tratar, só que conforme ia crescendo num lugar ia caindo em outro. E a velocidade com que caía era muito maior do que a velocidade com que crescia. Estava crescendo, os pontos que eu estava tratando estavam crescendo, só que estava caindo, os outros pontos caíam numa velocidade maior. Então, eu comecei a cortar o cabelo e arrumar de um jeito que, pelo menos de longe, parecesse volumoso, para não aparecerem os espaços vazios. Mas isso ia ficando cada vez mais difícil de disfarçar. E eu comecei a pesquisar sobre alopecia, que até então era novidade para mim, eu não conhecia. E eu vi vários vídeos e escritos. E o prognóstico não era muito bom não, viu? Sempre falando que não tinha cura, que poderia evoluir para uma alopecia universalis, e eu morrendo de medo de ficar careca. Fica a dica, né? Quando fala assim, não fala que atrai, olha aí, ó, a maravilha. E o dermatologista estava fazendo tudo que estava ao alcance dele para poder resolver a situação, tratar da melhor forma possível. E o resultado dava resultado, mas era devagar, muito devagar, e outras áreas estavam sendo atingidas. Então ele sugeriu que, paralelo ao tratamento que a gente estava fazendo, que eu fizesse também o uso de uma coisa chamada derma roller. Ele é tipo um rolinho assim, só que tem microagulhas. Eu usei de 1 milímetro, não, eu usei de meio milímetro e de 1 milímetro. E era assim, a cada 2 dias eu passava, tipo, 3 vezes numa direção, 3 vezes em outra direção, em todos os pontos atingidos pela queda de cabelo. Não era gostoso, não. Mas eu fazia, assim, era pra melhorar, então dane-se. Ficava toda vermelha. Assim, a lágrima escorrendo, mas fazendo. Era bem chatinho. E aí, um pouco depois, ele sugeriu a infiltração intralesional, que é quando eles aplicam o corticoide direto no couro cabeludo com uma agulha. Doer, não doía não, mas coçava. Olha, eu lembro que uma vez uma pessoa me disse que a coceira é a dor em sua menor intensidade, mas eram muitas dores em sua menor intensidade, porque eu vou te falar, teve um dia que ele, quando colocava a agulha não doía, mas quando o líquido entrava, aquilo dava uma coceira tão grande, que teve um dia que eu cheguei a botar a mão, e eu me controlava bem, mas teve um dia que eu não aguentei, eu levantei a mão, mas foi quase, e ele não colocava tudo num ponto só, né, ele ia colocando líquido em vários pontos, então numa dessa que ele tirou, eu quase botei a mão, podia ter furado a mão na agulha, causado algum acidente, porque tava coçando demais. Aí ele pegava o algodão e esfregava assim, para aliviar um pouco. Olha, eu via estrelas. E eu fazia aquilo a cada 15 dias. E o cabelo ia crescendo, né? Tinha que ter uma compensação, né? Pelo amor de Deus, tava sofrendo demais. E aí o cabelo foi crescendo, mas ainda estava muito devagar e continuava caindo muito, 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 muito.
E porque assim, conforme ia dando resultado num ponto e tinha que aplicar, era 1 miligrama de corticoide, então não dava para colocar na cabeça toda. Então ele priorizava alguns pontos que estavam com uma lesão maior, e uma vez que aqueles pontos apresentavam resultados, ele partia para outros. Só que nisso o cabelo continuava caindo. Ele não parava assim, que bom, ela tá tratando, vou dar um tempinho pra ela se recuperar, depois eu me jogo. Não, ele continuava caindo. E assim, contando, como diria Ariano Suassuna, tudo que é ruim de passar é bom de contar. Contando é tranquilo, mas vivendo é puxado demais, porque quem tem muito cabelo sabe que a casa inteira fica cheia de cabelo. É normal você perder até 100 fios, talvez até um pouco mais por dia. E como meu cabelo estava ficando muito cacheado, eu não lavava todos os dias. Então aqueles 100 fios que deviam cair durante o banho, eu passava uns 2 dias sem lavar o cabelo, então caíam uns 200. Então era mais do que natural para mim perder muitos fios no banho, ou acordar e ver alguns fios de cabelo no travesseiro, isso era normal. Só que a quantidade nesse período era absurda. Eu acordava com muito cabelo assim, soltando, no seco. E cada vez que eu ia tomar banho, o banho em que eu lavava o cabelo, que não era em todos os banhos que eu lavava o cabelo, mas quando vinha a necessidade de lavar o cabelo durante o banho, Cara, não era legal. Porque quando você tá com uma queda, ainda que seja uma queda grave de cabelo, mas que não é alopecia, que seja uma queda por estresse ou por alguma medicação, não importa. Você passa a mão no cabelo e quando finalmente para de sair cabelo, você vê, caramba, olha quanto cabelo saiu. Só que quando você tá com alopecia, não dá pra você dizer, olha quanto cabelo saiu, porque não para. Enquanto você passar a mão, vai sair. E se você passar 5 horas no banho, serão 5 horas puxando e saindo cabelo. Então, todas as vezes que eu ia tomar banho lavando o cabelo, eu chorava. E eu chorava muito. Porque não parava. Não era assim, finalmente parou, mas olha quanto... Não tinha um fim. Não tinha um finalmente parou, ou um olha só o que sobrou. Não tinha fim. Não tinha fim. Eu desistia de passar a mão pelo cabelo. E não era assim, puxar pra ver se sai, não. O simples fato de você enxaguar o condicionador bom, era horrível, 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 horrível. Não tinha um banho com lavagem de cabelo que eu não saísse profundamente triste do banheiro. Era angustiante. E eu parava a lavagem, eu não continuava. Eu terminava o banho, o corpo coberto de fios de cabelo que tinham se soltado, e eu me enxugava e os fios continuavam caindo. Não tinha o que fazer. Daí eu comecei a namorar a ideia de raspar a cabeça. Eu lembro que eu comentei com meu irmão, e meu irmão falou assim, olha, a vida é sua, você sabe o que é melhor pra você, mas pensa direitinho, porque se você se arrepender, né, vai levar um tempo pra crescer de novo, ainda mais que você tá tratando. Não vai ficar aquele cabelo raspado certinho, você sabe que vão ficar algumas falhas. Assim, você faz o que você quiser, mas pensa direitinho.
E eu pensava, e é curioso que eu me preocupava mais com o que os outros iam pensar do que comigo. E aí um dia eu decidi que eu ia raspar a cabeça. Eu tava de férias da faculdade, não, era fim de semana. E eu tava em casa sozinha e eu me fechei no banheiro. E eu fiz a parada assim, sem pensar a respeito, pra não parar no meio. Eu peguei a tesoura e saí cortando de qualquer jeito o cabelo, de propósito. Porque eu pensei, se eu começar a cortar certinho, eu não vou conseguir ir até o final. Então eu vou cortar tudo torto, pra eu não voltar atrás no meio. Então eu cortei tudo torto. Tava muito esquisito. E quando o cabelo tava bem curtinho, eu olhei no espelho, deu vontade de chorar. Eu falei, não acabamos. Aí eu peguei a máquina, passei a máquina 1 e ainda tinham falhas, então eu passei a máquina 0 para poder ficar o mais rente possível das áreas onde o fio estava crescendo. Mas assim, é diferente o fio que você corta e o fio que tá nascendo o fio novo. Então, deu diferença. E eu tentei não pensar. De verdade, eu não pensei. Raspei, limpei todo o cabelo e falei, bom, agora já foi. Agora não tem mais o que fazer. Eu fiquei feliz com a coragem, mas eu preferi nem pensar na sensação de fracasso que bateu quando eu me vi preferindo abrir mão do cabelo do que tentar consertar, porque não dava mais para consertar, não tinha mais como esconder. E assim, eu não queria ver ninguém sem cabelo. Eu ainda estava insegura. Eu tinha um plano perfeito. Só que eu tava com uma pessoa na época que ficou insistindo, a gente tem que ir na casa dos meus primos e tal. E eu não tava pronta para isso, mas fui, morrendo de vergonha, mas fui. E na faculdade eu continuei indo, mas pouca gente viu, porque era uma época fria, eu usava gorro para proteger, porque eu sentia muito frio na cabeça. Segui a vida normal, do jeito que eu podia. Mas ainda tinha um bocado de vergonha de andar assim com a cabeça à mostra. Não por ter raspado a cabeça. Os pontos em que o cabelo crescia normal, que eram poucos, e os pontos em que o cabelo estava se recuperando, cresciam rápido até. Mas ainda tinha aquelas falhas, sabe? Então, dava a impressão de que eu fui raspar a cabeça na mão de alguém que tinha uma máquina meio cega, sabe? Cheio de buraco, assim. Mas o fato é que o cabelo voltou a crescer. E eu tava tão orgulhosa dele estar voltando. E eu que fiquei um tempão sem tirar foto, eu comecei a tirar fotos de novo. Eu cheguei até a começar a tomar fórmula. Não, eu fazia 2 horas de zumba pelo YouTube todo santo dia. E aí? Tô curada? E aí 1 mês depois começou a cair de novo.